Nós tivemos aqui 4 dias de muita bênção aqui no nosso retiro, né, de carnaval, nosso congresso. Foi um tempo maravilhoso do Senhor, mas essa palavra ela não pode se perder, não é verdade? Nós precisamos cada vez mais ser alimentados pelo Senhor, alimentados pela graça do Senhor, ser fortalecido pelo Senhor. E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre um assunto que todo cristão precisa estar bem afiado com este assunto. Fala sobre a oração. Todos os irmãos, os discípulos verdadeiros, eles precisam ter a intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Mas ao longo dos anos, nós temos percebido que muitos cristãos, eles passam anos no meio da igreja e não sabem orar. Eles não sabem como identificar o seu tempo de oração. E se deixar um cristão ficar 1 hora para orar, não, hoje você vai ficar 1 hora aqui orando. Quando chegar nos 5 minutos, ele já se perdeu, já está perdido. E agora? Eu vou falar o quê agora com Deus? Falta relacionamento com o Senhor. E eu estava ouvindo uma mensagem do Paul Yong-Shu, que ele é um pastor da maior igreja do mundo. E ele fez uma ilustração que eu achei muito interessante, essa ilustração. Como você deve orar? É um meio que você vai ter de seguir aqueles passos e você vai orar ali 1 hora e vai faltar tempo porque você vai estar ali envolvido com aqueles projetos ali. A oração precisa de um planejamento também. Se você quer orar 1 hora, você precisa também de um planejamento. E eu gostaria de passar um videozinho bem rapidinho para vocês identificarem. Eu vou precisar que alguém apague lá a luz. Obrigado. Esse vídeo, ele mostra o tabernáculo. Há um texto em Êxodo que o Senhor, ele fala que ele quer habitar no meio do seu povo. Para aí um pouquinho, Amandinha, por favor. Esse daí é o tabernáculo. O tabernáculo ele ficava no meio do povo de Israel. E 3 tribos, né? 3 tribos de Israel ficavam à frente, 3 atrás, 3 a leste e 3 a oeste. Elas ficavam ao redor dessa tenda aí, né? Que é um lugar chamado tabernáculo. O lugar onde Deus, ele pediu para Moisés, ele ordenou a Moisés, faça um lugar para que eu possa habitar entre vocês. E isso eu achei maravilhoso, porque o Senhor escolheu habitar entre nós. Amém? Pode passar, Mandinha. E logo quando você entra no tabernáculo, você se depara com um pátio, onde o pecador entrava lá e oferecia ali um sacrifício para remir o seu pecado, para ele ser livre do pecado. Então, ali, nessa caixa aí que está aí mostrando, aquilo ali é o altar. Quando você lê nas Escrituras, que você vê ali várias vezes colocando que foi colocado um holocausto ao Senhor, foi colocado o altar ao Senhor. É neste lugar que é o altar do sacrifício, é o altar de bronze. Ali todas as oferendas ao Senhor eram colocadas ali, né? Os bodes, as ovelhas, tudo que era. O sangue, ele era aspergido naquelas pontas ali do animal. Pode passar, Mandinho. Logo a seguir ao altar, seguindo um pouquinho à frente,
está uma pia, onde o sacerdote ia lá se lavar para poder entrar no lugar chamado Santo. E é uma pia também de bronze, ele lavava as suas mãos e também lavava os seus pés para entrar ali naquela tenda. E Deus, o livro de Êxodo, desde o capítulo 25 até o 40, é só descrevendo ali o tabernáculo. Pode passar, Mandinha. E ali ele vai se purificar, se limpar, né, porque foi muito sangue que ele estava ali, né, mexeu com sangue, então ele se purifica. Ele entra num lugar, na tenda, realmente, que é chamada tenda do Senhor, é a tenda do testemunho, ou a tenda do encontro, que é o lugar que o sacerdote, só o sacerdote entrava, e o sumo sacerdote entrava no lugar chamado Santo. E ao entrar neste lugar, existem algumas coisas importantes ali. A tenda era coberta também por várias camadas de tecido. E aí nós encontramos aí o candelabro. Esse é o altar do incenso. Esse é o altar do incenso, que ali ficava queimando, né? 24 horas aquele incenso ali, em louvor a Deus, em adoração ao Senhor. O candelabro representava o Senhor, e ali como não tinha janelas, era a única iluminação do ambiente, era através do candelabro. Nós temos aí 12 pães da propiciação, representando as 12 tribos também de Israel. E ali representava que o Senhor sustentava o seu povo. O altar ali do incenso, nós já falamos. E ele oferecendo ali o sacrifício em aroma suave ao Senhor, né? E ali também chegava no lugar do Santo dos Santos, que é o lugar onde ficava ali as tábuas da lei, né? O vaso com o maná e a vara de Arão também, representando ali um momento de milagre que o Senhor realizou. Ali era a presença de Deus, e somente o sumo sacerdote, que era um dos chefes, que entrava lá dentro. E ele oferecia um sacrifício pelos pecados de todo o povo, uma vez por ano. Para só um pouquinho aí, Amandinha. E eu quis pegar essas imagens para mostrar para vocês o que o Po Yonshu falou a respeito de você separar um tempo de adoração a Deus. Você precisa ter uma trajetória de oração, você precisa ter um plano de oração. E ele vem representando vários utensílios ali como oferta ao Senhor, e primeiro passa pela porta, e ele representa, aquela porta representa o nosso Senhor, e ali chega até o altar de bronze, que é aquela figura daquela caixa, né? Tem como voltar aí, Amandinha? Aquela figura da caixa, ela é representada como o momento da nossa expiação, o momento que você foi resgatado pelo Senhor, que Jesus, ele foi o sacrifício vivo para remir os nossos pecados. E ali você começa a adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor no teu momento de oração, por esse sacrifício que ele fez por você. Passando ali pelo altar, você vai se deparar com o candelabro, significando a luz, porque era o único lugar de luz. E a luz, nós precisamos, a luz é Jesus.
E às vezes nós estamos em momentos difíceis e não temos essa luz. Precisamos ficar de um lado para o outro e não temos como escapar, porque estamos em trevas. Então nós precisamos da luz representado pelo Senhor. E mais um pouco o maná, que é o pão, né, da propiciação também, representando o alimento. A pia, o lugar onde você vai se lavar, se purificar, confessando os seus pecados, se limpando da sua culpa. E esse é um processo que vai acontecendo até você chegar num lugar chamado Santo dos Santos, onde você vai ver a presença do Senhor, onde você vai sentir o poder dele, você vai experimentar o que ele tem reservado para você. Mas muitas pessoas ficam só até ali, no momento da expiação. Oh, Senhor, muito obrigado porque o Senhor perdoou os meus pecados. E dali vai embora. Não chega a passar momentos especiais com o Senhor. Não vai experimentar um momento maravilhoso que é a presença do Senhor. E eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre isso. Ler um texto bíblico onde nós vamos aprender um pouquinho do exemplo de Jesus. Jesus nos deixou o seu próprio exemplo, como orar. Jesus orou. Você sabia que Jesus orava muito? O ministério de Jesus começou com oração. 40 dias lá no deserto. Começou com oração. E terminou também com oração, né? Ele falou para o Senhor: está consumado, aqui eu entrego o meu espírito. Ele terminou, né, o seu tempo aqui na terra também com oração. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 26. Versículo 36 a 46. Amém? Eu vou estar lendo aqui na NVT, quem quiser acompanhar. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Minha alma está profundamente triste ao ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: Pai, meu Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade, não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora, disse ele a Pedro. Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela 2ª vez e orou, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela 2ª vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela 3ª vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Essa passagem me trouxe muita emoção. Eu fiquei muito emocionada.
Eu já li essa passagem inúmeras vezes, mas eu fiquei e continuo emocionada. Porque quando eu li esse texto, nesse momento que o Senhor estava falando comigo, eu vi o sacrifício de Jesus, o sacrifício dele na cruz, o perdão dos meus pecados, e vi também esse mesmo Jesus prostrado de rosto no chão, orando. E aí, esse momento traz muita emoção. Porque às vezes nós não oramos de joelhos, muito menos de cara no chão. Não é verdade? E eu fiquei muito envergonhada. Eu falei, Senhor, olha o seu exemplo. Sabe quem que é o Senhor? O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O que fez somente tudo. E ele estava de joelhos orando, de rosto no chão, em total humilhação. E esse texto nos ensina o que é estar humilhado. Um momento de humilhação de Jesus. Jesus, ele fez algumas orações nesse texto. Primeiro momento que me chamou muita atenção foi a humildade do Senhor Jesus. Mas o texto não para por aí, porque Jesus ele começou no versículo 37. Ele começou... Obrigada, Alberto. Ele começou a entristecer e a se angustiar. Há quem diga que Jesus ele não viveu as tentações como nós, mas viveu sim. Ele passou a sua dor, sua vida de dor, de tristeza, de angústia, e aqui está registrado. Ele estava muito triste. Jesus já sabia o que iria acontecer com ele. Quando Jesus chega no Getsêmani, ele já tem passado pelo período da Páscoa, ele já celebrou ali a ceia com os seus discípulos. Nesse momento, ele já conversou com Judas, já entregou ali aquele pedacinho de pão para ele. Dali, Judas sai, vai fazer aquilo que estava proposto no seu coração, e ele entra em tristeza e agonia. Essa tristeza que é relatada, tem momentos que nós passamos por momentos de solidão. E eu consegui ver isso nesse texto. Jesus estava, naquele momento, no versículo 6 e no versículo 36 e 37, ele fala que ele ficou triste e se angustiava. O Senhor, ele experimentou tristeza, angústia, dor, sofrimento, traição. Judas já tinha traído, né? Os outros discípulos estavam ali. E eu comecei a estudar esse texto justamente porque o Senhor começou a falar ao meu coração a respeito dessas coisas, de quem era o Senhor e o que Ele estava fazendo. Orando e nos dando grandes lições.
Eu gostaria de compartilhar com vocês essas lições que acrescentou muito na minha vida. Uma lição também, que além de Jesus ter passado por um momento de tristeza e de angústia, como todos nós passamos, ele dividiu com os seus discípulos, mas não foi com todos. O texto diz que ele pegou os discípulos, eles foram, depois de terem ceado, no versículo 30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus cantou, hein? Jesus cantou o hino. E às vezes a gente está no meio da reunião, não canta, não adora, né? Mas Jesus cantou. E ali ele pegou os seus discípulos e foram, os 11, porque Judas já tinha saído. Os 8 ficaram separados. Levou só 3. Pedro, Tiago e João. Mais para frente um pouquinho. E quando eles estavam lá, Jesus ele fez um pedido para eles, que está descrito aí no versículo 38, né? Ficai aqui e vigiai comigo. Olha que interessante. Jesus ele falou nesse versículo, ele mostrou a realidade sobre a vida dele, o que ele estava vivendo. Falou que ele estava triste, ainda disse que a tristeza dele era para a morte. Ele deu detalhes do que ele estava passando. E eu levei várias vezes esse pensamento de Jesus, do que ele estava fazendo, para a nossa realidade. Às vezes a gente está no meio da igreja e as pessoas falam, você pergunta para elas, como você está? Estou bem, a casa está toda destruída, mas estou bem. Jesus, ele nos ensina, nesse momento, a repartir a nossa dor, a dividir a nossa tristeza. Ele era o próprio Deus, mas ele não guardou o problema dele só para ele. Ele chamou os 3 e ali dividiu com eles e ainda fez um pedido, hein? Não foi atendido, né? Mas ele fez um pedido. Vigia. Vigia comigo. Ele fez um pedido. Quando nós separamos um tempo para orar, para buscar o Senhor, dividir as cargas uns dos outros, a gente tem sempre falado isso, né? No momento de oração das irmãs, levando as orações umas para as outras, né? Dividir. Isso é ensinamento do Senhor, amém? Ele fez. Ele fez e nos ensinou a repartir também. Porque quando nós passamos a fazer uma escolha diferente da de Deus, a de Jesus, qual é a escolha diferente? O isolamento, a solidão. Você escolhe estar isolada, isolado. Você escolhe viver o seu problema só para você. Onde o próprio Jesus não fez isso. Então, ele está nos alertando. Repartir. Mas você deve aprender a saber, a repartir com quem? Ele não chamou a multidão para repartir a vida dele. Ele chamou os amigos. Ele disse que eram seus amigos. Amém? E no versículo 39, ele fala assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se com o seu rosto em terra, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice.
Todavia não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Irmãos, nesse momento desse versículo aqui, Jesus ele faz uma oração. A gente vê a oração de Jesus. Ele passou um tempo lá separado dos discípulos e ele faz uma oração ao Senhor. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Existem algumas teologias de explicações a respeito desse texto. E algumas até falam que Jesus estava até fugindo da cruz. Eu não creio nisso. Eu não acredito que o nosso Senhor era covarde. Não faz parte, né, dos atributos de Jesus. Mas ele, quando ele faz essa oração, passa de mim esse cálice, a explicação que eu creio é a explicação que fala quando que Jesus estava dizendo, não dessa maneira. Pai, tem outra maneira que eu possa fazer essa redenção dessa humanidade? Mudar ali. Tem outro caminho. Eu vou, mas tem outro caminho. Eu creio. Porque eu não creio que Jesus estava se acovardando. Por causa de um versículo. Vamos ler esse versículo? João, capítulo 12, versículo 27. Esse versículo, Jesus estava próximo ali da casa de Lázaro, Maria e Marta, e tinha uma multidão, e ele faz uma oração. Esta oração Jesus faz. Tinham muitas pessoas e eram dias antes do Getsemane. Diz assim, agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi expressamente ou exatamente por esse motivo que eu vim. Ele sabia que ele tinha que realizar essa tarefa. Ele não podia largar a tarefa pela metade. Mas quando ele fala, Pai, passa de mim esse cálice, tem outro caminho? Eu vou cumprir. Tem outra opção? E assim, o nosso Senhor, Ele cumpriu totalmente a obra que estava reservada para as nossas vidas, que era o castigo, o cálice da ira do Senhor, estava reservado para a gente. Mas o Senhor, com a sua graça e misericórdia, nos alcançou, nos dando vida, nos dando salvação. Mudou a nossa história. Amém? Muitas vezes, quando não entendemos o plano de Deus nas nossas vidas, às vezes nós nos tornamos assim, falhos e às vezes até descrentes, não acreditando naquilo que o Senhor já reservou para as nossas vidas. O Senhor já nos deu a vitória, Ele já nos resgatou, mas continuamos vivendo um momento de muita desilusão, de tristeza, de angústia e vivendo uma vida de isolamento também. Precisamos despertar. Porque esses discípulos, eles estavam dormindo. Lembra? Nós lemos? Os discípulos estavam dormindo. Jesus foi orar. Quando ele voltou, eles estavam dormindo. Foi orar de novo. Quando ele voltou, dormindo. Foi orar a terceira vez. Quando voltou, o Senhor nos chama a atenção.
O Senhor tem advertido todos nós. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quem acha que nós estamos vivendo nos últimos tempos? Levante a mão. Quem acha? Quase todos. Será que nós estamos preparados? Será? Será que se Jesus fizesse essa pergunta que Jesus fez para os discípulos, para Pedro, será que você não pode orar nem uma hora comigo? O que você responderia? Ah, estou muito ocupado. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E às vezes não sobra nem 5 minutos para o Senhor. Nem 5 minutos. Às vezes vai orar, agradecer o dia. Ah, obrigado, Senhor. Já dormiu. O Senhor faz essa pergunta para a gente. Será que vocês não podem orar nem uma hora? Uma hora para Jesus? Ele acha pouco. Só uma horinha, só uma hora. E o Senhor, Ele quer relacionamento conosco. Ele quer ter contato com você. Ele quer te curar. Ele quer te fortalecer. Ele quer te dar vida. Ele quer te dar experiências com Ele. Mas você busca outras coisas e esquece daquilo que tem mais valor, que é a presença do Senhor. Nós precisamos estar atentos com aquilo que Deus tem reservado para a gente. Os discípulos, eles estavam num lugar que era para estar de vigília, mas estavam dormindo. E às vezes também nós estamos assim. Às vezes a nossa casa está totalmente destruída. E a gente não reage. Não estamos reagindo. Não estamos indo lutar contra o inimigo. O inimigo está avançando, entrando mais e mais nas nossas casas, nas nossas famílias. Precisamos estar atentos. O Senhor está falando conosco. O Senhor quer que o seu povo desperte. Acorda. Uma vez, meu filho era caçula, teve alguns problemas quando nasceu. Saúde, algumas convulsões, 3 meses de idade. O Gessé ficava se batendo várias vezes. E nós fomos ao médico e o médico falou assim: olha, ele pode dar essas convulsões e morrer. Ele pode morrer até dormindo. Vocês precisam ficar cuidando do sono dele. Porque se ele der esse ataque dormindo, vocês não vão ver e ele vai morrer. Eu e o Gilvan saímos daquele consultório apavorados e com cuidado com o nosso filho, mas precisava tomar atitudes. Gilvan estava trabalhando e no seminário, e eu o dia inteiro com 3 crianças e uma criança que dava convulsões. Chegou um momento que eu não estava mais aguentando ficar acordada. Gilvan não aguentava mais ficar acordada. A prima dele veio nos socorrer, ficar à noite, para poder a gente conseguir dormir algumas horas. O sono, quando ele chega, ele domina. Gilvan já dirigiu de olho aberto, mas estava dormindo. Quando o sono chega, ele domina. Nós
Igreja do Senhor, não podemos estar dormindo, porque o diabo ele está avançando. A guerra já está aí, aconteceu. Precisamos estar atentos àquilo que o Senhor está falando, o Senhor está movendo, o Senhor está despertando o seu povo. Se você observar, só concluir a respeito do Jessé, passado 2 meses, o Jessé foi fazer todos os exames e não tinha mais nada. Nada. Neurológico, meu filho, graças a Deus. Mas ele tinha convulsões. E nós ficávamos o tempo todo orando e tentando ficar acordado. Mas Deus veio ao nosso socorro. Amém? Glória a Deus por isso. Às vezes nós não compreendemos o que estamos passando. Lutas, angústias e nem por que estamos passando. Vem vários porquês, várias perguntas, né? E às vezes a gente não sabe, mas o Senhor está nos ensinando. O Senhor está nos ensinando. Jesus, quando ele estava naquele momento de dor, de angústia, que antecedia o momento da crucificação, a sua dor era tão intensa que o seu suor se transformou em sangue. E quando eu li isso aí, eu fiquei maravilhada com o Senhor. Por quê? Em Lucas 22, conta a mesma história, só que Lucas ele dá um pouco mais de detalhes. Lucas 22, versículo 41. Jesus ele sofreu as mesmas dores humanas. Mas olha o que aconteceu com Jesus, ele estando em oração. Em uma dessas vezes que ele foi orar, afastou-se uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com mais fervor. Sua angústia era tanta que seu suor caiu na terra como gotas de sangue. O Senhor enviou o anjo do Senhor para confortar Jesus. Está escrito. Você lembra que os discípulos estavam dormindo? Esses discípulos eram os melhores amigos. E às vezes os nossos melhores amigos não oram pela gente. Não clamam. Estão dormindo às vezes. Não percebem a nossa dor, o que a gente está passando. É ou não é? Mas se você orar, quem vai te consolar é o Senhor. É Ele que vai te consolar. É Ele que vai te amparar, é Ele que vai te alegrar, é Ele que vai te conduzir, é Ele que vai te dar conforto, consolo é o Senhor. Às vezes as pessoas nos faltam, mas Ele nunca falta. Ele nunca falta. Precisamos confiar nele. Precisamos confiar que Ele é bom e cuida das nossas vidas. Em toda dor que passamos, em toda angústia que passamos. Você confia no Senhor? Amém. Glória a Deus. Nesse texto, nós tiramos que o Senhor se humilhou, que Ele foi perseverante, né? Ele orou 3 vezes, a mesma coisa. Passa de mim esse cálice. Voltou lá, passa de mim esse cálice. Voltou lá, passa de mim esse cálice. Ele foi perseverante.
Ele nos ensinou a vigiar. Jesus advertiu os discípulos, olha, vigia. Vigiar e orar para não cair em tentação. Ele deu o caminho e você continua dormindo. Ele deu a orientação e você continua dormindo. Deus nos deu o caminho. Ele advertiu os discípulos. Será que você não pode vigiar comigo nem uma hora? Nem uma hora? Foi assim que Jesus falou. Às vezes, estamos enfrentando lutas e problemas ao ponto de dormirmos com o inimigo. Entenda bem. Dalila e Sansão. Dalila, ela estava tramando contra o seu esposo. Quem era Sansão? Sansão era um homem de Deus. Vivia no poder do Senhor. A força do poder do Senhor. Mas foi enganado. Dormiu com as carícias daquela mulher e foi enganado. E eu acho isso muito sério. E o que está acontecendo nos dias de hoje, o povo de Deus está dormindo com o inimigo. O povo de Deus, chamado discípulo do Senhor, estão dormindo com o inimigo. Passa-se 5 horas assistindo uma série de Netflix. Nem uma hora não pode orar comigo. Passa-se tantas e tantas horas assistindo televisão, ou no lazer, ou na família, na brincadeira, mas não tira uma hora para com o Senhor. Às vezes, precisamos nos despertar daquilo que está acontecendo. Se acreditamos que estamos no fim dos tempos, precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor. E a oração é a forma que você tem de se estar junto com o Senhor, de estar próximo dEle, de ter contato com Ele, dEle te guardar, de você ter as suas experiências com Deus. É através da oração. Se você não ora, você é um alvo fácil. Fácil para o inimigo vir te enganar. E quando você pensa que não, você está dormindo com o inimigo. As situações da vida te envolveram tanto que você não tem tempo para Deus. O tempo hoje, ele é o inimigo de Deus. E às vezes você dá essa desculpa, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para orar. O tempo, a gente faz o tempo. Quando a gente quer, a gente dá um jeito para resolver. Não é verdade? Precisamos seguir os passos de Jesus. Os passos de Jesus, aqui, no versículo 42, versículo... No versículo 46, que é o último versículo aí que nós lemos. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus, depois que ele orou, que ele foi consolado pelo anjo do Senhor, que ele foi fortalecido pelo Senhor, que ele passou por aqueles momentos com os discípulos, e os discípulos não puderam atender a Jesus. Ele volta, olha para os discípulos e fala, vamos, levanta, vamos. Jesus, ele não despreza os discípulos.
Jesus não ignora os discípulos, porque ele não cumpriu uma ordem, ele não percebeu a dor de Jesus. Ele não ignorou os discípulos, ele falou, vamos! Ele incluiu os discípulos na sua ida, porque era a hora de chegar, o inimigo estava chegando. E às vezes, quando você não recebe aquela visita, quando você não está com aquela pessoa que você pediu uma oração, aí, não quero falar mais com ninguém, não vou dividir a minha dor com ninguém, não vou ligar para ninguém, não vou me relacionar, não quero mais saber de fulano, de ciclano, de beltrano. Esse não é o caminho de Jesus. Esse não é o caminho de Jesus. Jesus, ele pegou os discípulos, dormiram 3 vezes. Ei, ó, levanta. Vamos comigo. Não tem desprezo. Tem amigos. Porque os nossos amigos vão errar. Eles vão errar conosco. Eles vão fazer coisas que vão nos entristecer. Mas precisamos seguir o exemplo de Jesus. Esse texto, ele vem dizendo como que Jesus agiu no momento de tanta dor, de tanto sofrimento. Nós precisamos seguir os seus passos. E é um desafio você seguir os passos do Mestre. É um desafio. Nós precisamos viver o reino de Deus plenamente. Não só de palavras, não só para dizer que eu sou discípulo, não porque você vai dizer que sou da igreja tal, eu estou debaixo da cobertura de fulano. Ser discípulo é seguir os passos do seu mestre, Jesus. São esses passos, passos que vão desafiar você como mãe, como pai, como filho, como irmão em Cristo. Vai desafiar você. Você precisa viver o reino de Deus. E as dores que passamos, porque todos nós passamos dores, solidão, tristeza, angústia, precisamos ir para Deus, que é o nosso consolo. Amém? Ele vai nos consolar. E eu gostaria de falar para vocês, já fechando aqui, que Jesus, ele se sujeitou. Aí é o final, né? Sujeitou ao Pai. Muitas vezes temos situações que não queremos viver aquilo, não queremos passar por aquilo, mas precisamos nos sujeitar. E às vezes não queremos nos sujeitar a Deus, mas o exemplo do nosso Senhor, ele falou 3 vezes, passa de mim esse cálice. Mas depois, ele estava lá, na cruz, no nosso lugar, vivendo tudo aquilo que Deus planejou para ele. Está no nosso lugar, nos resgatando do cálice da ira do Senhor, nos livrando do mal, da morte eterna. Ele se sujeitou a Deus em tudo, e ele foi o nosso exemplo. Que seja feita a tua vontade, não a minha, mas seja feita a
tua vontade, se sujeitando a Deus. E às vezes, quando estamos em momentos de oração, a gente chega ali, em vez de se dedicar a buscar a Deus, a orar, a se derramar na presença de Deus, a gente só pede, 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 pede. Não tem relacionamento com o Senhor. Mas Deus, Ele quer relacionamento com você, comigo. Ele quer te dar, te fortalecer. Às vezes você está passando uma luta tremenda, precisando de um auxílio. E às vezes você pode até pensar, se fulano viesse aqui, orasse por mim. Né? Às vezes a gente não pensa assim. Se fulano viesse aqui, orasse por mim. Mas você pode orar. Você pode ter um bom relacionamento com Deus e ser curada, ser curado, ser liberto. Sua família ser abençoada através da sua oração. A oração, ela move os céus a seu favor. O anjo de Deus vem consolar você. Quantas pessoas já receberam o anjo do Senhor nas suas casas sendo consoladas, sendo amparadas pelo Senhor? Deus, Ele quer relacionamento com você, precisamos orar. A oração é a nossa arma, a oração move os céus. Precisamos experimentar, ir naquele tabernáculo ali, imaginário, e em todas as fases dele. Passar o vaso, né, aquela pia ali, o altar, passa por aquilo tudo. Até chegar no Santíssimo Lugar. Da experiência com Deus, do falar em línguas, dos mistérios que estão escondidos, que você pode ter, que você pode alcançar. Mas você chega até um certo momento, mas você não vai até o final. Precisamos experimentar mais de Deus, mais do seu poder, do seu amor. Amém? Amém. Glória a Deus. Os ouvidos estão abertos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Os ouvidos do Senhor estão atentos. O que você tem para falar? Fale com Ele. Diga para Ele o que você está passando, a sua dor, a sua luta, a sua angústia, o que você acha que não pode. Entrega para Ele, porque Ele te capacita. Jesus, quando Ele saiu desse momento de oração, Ele falou, vamos para quê? Vou enfrentar o inimigo. Ele já estava fortalecido, ele passou, a tristeza foi embora, a dor foi embora, a angústia foi embora. Ele foi fortalecido no momento da oração, porque o anjo do Senhor veio confortá-lo. E João, o livro de João descreve que quando os soldados foram lá prender Jesus, eles vão até Jesus e chega lá e pergunta. Jesus é cheio de coragem, cheio de poder, cheio de vigor. Vocês estão procurando quem? A quem vocês estão procurando? Aí os soldados, a Jesus o Nazareno. Sou eu. Jesus falando. Sou eu. Ele ia enfrentar o inimigo e foi. Se apresentou para o inimigo. Todos os soldados caíram. Poder de Deus. Poder de Deus, amém? Amém. Poder de Deus para a sua vida. Poder de Deus na sua casa.
Poder de Deus através da oração na sua família. Nós precisamos despertar a oração. Através da oração, o milagre vai chegar. O milagre vai chegar na sua casa. O fraco fica forte. O triste fica alegre. O que tem medo é destemido. Porque o Senhor, Ele realiza um milagre na nossa vida. Porque o Senhor levanta os mortos. Aquele que está caído, está batido. E às vezes precisamos desse despertamento do Senhor. O Senhor está nos despertando. Vem, igreja. Vem, igreja. Vem que eu quero te fortalecer. Eu não quero ver você caído. Não quero ver você assim. Vem. O Senhor está nos convidando. O Senhor nos convida para estarmos perto dEle. Nos encher da presença dEle. Tenha um tempo de qualidade com Deus. Reserve 1 hora para falar com Deus. 1 hora para falar com Deus. No mínimo. Eu não tenho esse tempo. Você vai arranjar o tempo. É para Deus. É para o Todo-Poderoso. É para aquele que vive e reina para sempre. Tire um tempo para Deus. Coloque sua vida diante do Senhor. E no teu momento de oração, você comece a adorar. Comece a aclamar ao Senhor. Comece a glorificar o seu nome, engrandecer pelo sacrifício na cruz. Porque Ele é bom, porque Ele te dá vida, te dá saúde. Depois você apresente sua família, apresente seus amigos, apresente diante de Deus suas petições, trabalho, casa. Apresente ao Senhor. Busque ao Senhor. Faça todo o processo, porque você quer ouvir Deus, você não quer só falar, você quer ouvir o Senhor. Ouça o que Ele tem para dizer para você. Tenha experiências com Deus, fale com Deus. Abra a sua Bíblia e diga: eu quero viver a Tua palavra. Eu quero viver o que está escrito aqui. Experimentar o que Jesus experimentou, porque Ele era homem, sofria dores. Passou também pelo que a gente passa. Mas venceu. Nós venceremos. E eu gostaria de convidar você a orar. Vamos nos pôr de pé? E eu quero fazer um desafio aqui para você. Nós sabemos que os dias são maus. Que o inimigo tem tentado e muitas vezes tem vencido. Tem vencido. Mas nós não vamos permitir mais, amém? Ele vencer na nossa casa, na nossa família. Ele está derrotado pelo poder do nome de Jesus. E você que passou um tempo negligenciando a oração, eu queria te fazer um convite. Que você siga os passos de Jesus. Os passos de Jesus, o primeiro passo que eu passei aqui para vocês foi de se humilhar. Se humilhar diante do Senhor, não é diante da igreja, nem diante de pastor ou diante de ninguém. Se humilhar diante do Senhor. Você que tem certeza que você poderia ter dado mais tempo para Deus e que você hoje quer. Você quer viver isso tudo que a gente viu na palavra hoje? Experimentar tudo isso aqui?
Você quer uma vida de oração de qualidade? Você quer Jesus tendo a liberdade na tua vida para falar com você, para falar através de você? Você quer ter mais intimidade com Deus? Você quer mais de Deus? Você quer experimentar milagres, vendo milagres? Você se colocou numa condição de fraco, abatido, com medo, até desanimado, às vezes confuso, sem direção. Você hoje quer ser fortalecido pelo céu. Você quer a força do céu para a sua vida. Eu quero convidar só você que quer. Vem aqui na frente. Nós vamos orar por você. Só você que precisa mais de Deus. Só você que quer experimentar algo novo do Senhor. Que você quer ter uma vida de oração. Como o Senhor determina, Ele te chama. Esses que querem experimentar algo novo do Senhor. Mudanças que o Senhor quer fazer no nosso interior. Viva, experimente, receba do Senhor aquilo que você deixou para trás. Deus quer te dar. Os céus estão a seu favor. Aleluia. Os céus estão a seu favor. Ele vem te consolar. Ele vem te amparar. Ele vem te dar vida. Receba do Senhor nessa noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos aqui hoje numa atitude de arrependimento, reconhecendo a nossa negligência na vida de oração. Os dias são maus e muitas vezes estamos dormindo, desatentos. Perdoa-nos, ó Deus, a nossa negligência. Desperta-nos a buscar a Tua face, a orar ao Senhor. Não só falar, mas orarmos. Ajuda-nos a chegar no Santo dos Santos, ó Deus. A Tua presença, ó Pai, plena, ó Deus, para recebermos do Senhor a revelação, o conhecimento da Tua palavra, a revelação da Tua vontade, os milagres do Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem e que vais fazer, ó Deus, em nome de Jesus. Leva-nos ao pleno conhecimento da Tua vontade, Senhor. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus, ao aperfeiçoamento dos santos, ó Deus. Leva-nos, Senhor, a experimentarmos os Teus milagres, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, a ver o Teu agir, Senhor. A ver o Teu fazer, a ver a Tua vontade. Leva-nos a entender os Teus mistérios. Leva-nos, Senhor, a receber os Teus ministérios também. Ó Deus, a exercermos os ministérios, ó Deus, que o Senhor tem para os Teus filhos e a cumpri-lo completamente, Senhor, e fazendo a Tua vontade individualmente, Senhor, em nome de Jesus. Tanto como igreja no total, na totalidade, como um grupo, como uma congregação, mas também individualmente como discípulo, fazemos a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus. Leva-nos para perto de Ti. Leva-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Sentar.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, se precisas tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. oh, Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, pois estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém? Amém. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Não tenha medo. Não temas. Nós estamos vivendo uma peste, atravessando uma peste. Uma guerra e um rumor de uma terceira guerra mundial. Podemos até passar um momento de fome na face da terra. Mas não temas. Quem cuida de nós é o Senhor. Amém? Não tenha medo. Amém? Nós não andamos nas nossas próprias forças. Nós andamos debaixo das asas do Altíssimo. E Ele que cuida de nós.
Amém? Fica de pé, vamos orar, agradecendo a Deus esse momento. São os sinais da vinda do Senhor, não é isso? Peste, guerra, rumor de guerra, fome em toda parte. Podemos estar vendo, e estamos à beira de ver isso acontecer. Jesus está vindo, está dizendo, está claro, está nítido para todos nós. Amém? Pai, obrigado. Obrigado por tudo o que o Senhor tem feito. Obrigado por teu cuidado conosco. Obrigado pelo privilégio de te louvar. Obrigado pelo privilégio de te ouvir. Obrigado pelo privilégio de falar contigo e estarmos juntos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos desperta, o Senhor nos chama, o Senhor nos levanta e cuida de nós. Obrigado, Senhor. Peço que o Senhor dê à tua igreja uma semana de paz, de alegria na presença do Senhor, recebendo os dons do Senhor, cheio do Espírito Santo, desperta para pregar a tua palavra, para testemunhar, para buscar a tua face. Ó Deus, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor e que o amor do Senhor, Deus, o Pai, esteja com toda a tua igreja, Senhor, hoje aqui, mas não só essa que está aqui, mas por toda a tua igreja, espalhada na face da terra, a que está nos lugares, Senhor, onde estão passando por perigo nesse momento, que o Senhor seja com eles nessa hora, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.